Pedro 3, foi? Foi. Gente, vamos pensar um pouquinho antes de iniciarmos a aula de hoje. Quando nós falamos de Pedro, Simão, Cefas, o filho de Jonas, né? Simão Bar-Jonas. Quando nós falamos deste homem, desse personagem bíblico, o que vem à mente de vocês? Um texto, um acontecimento, algo que vocês lembram de Pedro? Falem para mim, por favor. Andou sobre as águas. A orelha de Malco. A orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, a qual Pedro cortou. E mais? Negou o Senhor Jesus 3 vezes. Professou o amor para ele. Isso, posteriormente, professou 3 vezes que amava a Jesus. Na primeira pregação eu tenho parte de almas. Também, Essa que eu ia falar agora. depois do Pentecostes, da primeira pregação, Pedro ganhou quase 3.000 almas. Irmãos, a vida do apóstolo Pedro, que é o primeiro capítulo da nossa unidade 3, é uma vida marcada por altos e baixos. Pedro, antes da experiência do dia de Pentecostes em Atos 2, é um personagem marcado por uma gangorra espiritual. Quem aqui já brincou de gangorra? Uma hora a pessoa está lá em cima, outra hora está embaixo. Não tem como. A brincadeira é essa. E o apóstolo Pedro, antes da experiência poderosa de Pentecostes, era um crente sim, era um camarada sim. A Bíblia nos informa que Pedro e André, seu irmão, eram discípulos de João Batista. Eles acompanhavam as pregações de João às margens do Rio Jordão. Eles acompanhavam o ministério do grande profeta João Batista, primo de Jesus. E eles tinham por profissão o quê? Eles eram pescadores. Era uma profissão boa naquela época, era uma profissão consideravelmente rentável, porque os peixes faziam parte da alimentação diária dos judeus, e biblicamente aparecem evidências de que tanto Pedro e André, seu irmão, e Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles provavelmente tinham uma pequena empresa, um pequeno empreendimento de pesca e venda, comercialização desses peixes. Também é descrito na Bíblia que eles moravam na região de Cafarnaum, que era uma cidade muito boa, muito importante ali nos tempos bíblicos. A Bíblia também nos informa que Pedro era casado, tinha esposa, conforme 1 Coríntios 9, e conforme o milagre que Jesus curou a sogra de Pedro. Se tem sogra, é porque tem esposa. Era um homem casado. Logo, queridos, nós temos um homem consideravelmente comum aos olhos humanos. Não foi um homem que desfrutou das faculdades de Jerusalém, não estudou com os rabinos, mas era conhecedor do judaísmo, era conhecedor das leis judaicas, isso é fato. E nós temos aí esse personagem. A Bíblia nos informa que Jesus foi até as margens do Mar da Galileia, chamou André testifica de
também é recrutado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. A Bíblia não fala por que é que mesmo depois de receber o primeiro chamado, Pedro volta para a pesca. A Bíblia não informa. Tem um detalhe interessante na primeira vez que Jesus passa ali. O texto bíblico diz que Jesus passa por Pedro e André e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens ou de almas. Mais à frente, Jesus encontra Tiago e João e diz àqueles homens: vinde após mim. Só isso. Interessante. E o texto diz que Tiago e João estavam consertando as redes. Por que é que Jesus não vai falar diretamente para Tiago e João: vos farei pescadores de homens também? É muito provável, irmãos, que Jesus está, e isso está em Marcos capítulo 1, é muito provável que Jesus está fazendo questão de deixar claro aos discípulos que cada um deles iria trabalhar, iria exercer ministérios, trabalhos diferentes, distintos. Bom, Micael, por quê? Porque se na pesca é importante o ato de pescar, e na época era com redes, também é muito importante o ato de consertar as redes. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: eu preciso de gente para lançar redes, mas eu também preciso de gente para consertar as redes quando elas se rasgam. Jesus, mas os lançadores não podem consertar? Até podem. Mas se quem trabalha consertando rede gasta tempo lançando, talvez vai estar inapto para a hora que precisar consertar. E se todo mundo ficar consertando rede e a rede ficar boa, eu não vou ter ninguém para lançar a rede lá no alto mar. Então Jesus parece estar deixando claro para eles que cada um iria trabalhar em uma área. E isso é visto, irmãos, na história da igreja. Porque Tiago se torna líder de igreja local, João se torna um pastor local, Pedro, pelo que a Bíblia diz, não foi pastor de igreja nenhuma. Ele não se tornou pastor de igrejas, mas ele se tornou um grande pregador e missionário. Então, Jesus estava direcionando cada um para um chamado específico. E aí Jesus vai ao encontro de Pedro posteriormente, porque ele volta ali para o barco, ele volta a pescar. Os estudiosos dizem que provavelmente é porque Pedro está aguardando outras instruções, ou é porque Pedro não entendeu claramente a primeira vez que Jesus passou e disse a ele que faria dele pescador de homens. Agora nós estamos em Lucas capítulo 5, e a Bíblia mostra que Jesus vai ao encontro deles. Eles pescaram a noite toda, não apanharam absolutamente nada. E aí Jesus usa o barco de Pedro para ensinar. Jesus começa em águas rasas, usando o barco de Pedro para ensinar. Depois do ensino para Pedro, para os discípulos e para a multidão, Jesus fala para ele: vamos ao mar alto. E quando vai ao mar alto, aí sim Jesus dá ordem para que eles lancem as redes. E ali naquele dia, Jesus estabelece que Pedro e os discípulos abandonem a pesca definitivamente e passem a segui-lo, e passe a ser os 12
iriam compor ali o colégio apostólico. O que acontece, irmãos? Eles começam a seguir Jesus, sim ou não? Andam com Cristo aproximadamente 3 anos e meio. E nestes 3 anos e meio, nós temos o Pedro que a Bíblia revela. Uma hora, ele está cheio de Deus, cheio a tal ponto que Jesus questiona: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que os homens dizem a meu respeito? E Pedro é tomado em revelação pelo Espírito de Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse que ele é bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Pai que está nos céus. No mesmo capítulo, irmãos, no mesmo capítulo, Jesus olha para os discípulos e diz: vamos para Jerusalém, Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores, eu vou morrer por amor à humanidade. Pedro diz: Senhor, só te matam por cima do meu cadáver, ninguém toca no Senhor, ninguém vai tirar a tua vida, porque se depender de mim, ó, espada aqui, ó, para lá, para cá, tiro a vida de todo mundo e ninguém toca no Senhor. E aí Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. A expressão Satanás, acusador, opositor, alguém que tem o propósito de ir contra os objetivos divinos. E ali, irmãos, não é que Pedro ficou endemoniado, não é que Pedro abandonou a Cristo por um momento e fez um pacto satânico, nada disso. Ali Pedro não vigiou e emprestou a sua boca para aquilo que não era o propósito divino, e sim o propósito de Satanás. Irmãos, diferente, muito diferente, completamente diferente daquilo que os homens pensam. O diabo não fez festa quando Jesus foi para a cruz. O maior objetivo do diabo era impedir Jesus de ir para a cruz, porque ele sabia que se Jesus realmente se entregasse, morresse e ressuscitasse, cumprir-se-ia o plano de salvação estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Então Pedro tem esses momentos, Pedro tem esses altos e baixos. Sabe o que é que me chama a atenção? É que Jesus, apesar de tudo isso, não abandonou Pedro. Pedro abandonou Jesus, sim ou não? Sim. Pedro o negou, sim ou não? Sim. Mas Jesus não abandonou Pedro. E Jesus não o negou. Quando Jesus vai para a cruz, Pedro nega, chora amargamente, está arrependido. Jesus ressuscita e as mulheres vão ao sepulcro. O que é que Jesus fala para Maria? Vai para Galileia, conta isso para os meus discípulos e conte a Pedro. Interessante, né? O fato de Jesus fazer questão de falar o nome dele. Conta para Pedro, não esquece não. Você vai contar para os discípulos que eu não estou mais aqui no sepulcro, mas conta também para Pedro. Por quê? Será que ele está assistindo aí? Com certeza, Jonathan, com certeza. Aquele sentimento dele de João 21, olha, eu vou pescar, tá? Gente, eu não sei vocês, mas eu estou indo pescar.
Aquela atitude de Pedro ali é de alguém que acredita que não há mais esperança para ele. Olha, eu falei que ia com ele até o fim, eu disse que não negaria, eu disse que mataria por ele. Na hora que a coisa apertou, fui o primeiro a negar, e não neguei uma vez, neguei 3 vezes. Que miserável que eu sou, eu não sou digno de andar com Cristo. Esse era o sentimento de Pedro. Por isso que em João 21 ele diz para os outros discípulos: eu estou indo pescar. Porque o que é que ele acredita? Ele acredita que para ele o chamado acabou. Para ele, irmãos, o ministério de apóstolo acabou. Não, Jesus não quer mais nada comigo não, eu vou voltar para a pesca. E aí, queridos, vem o testemunho das mulheres de que Jesus havia ressuscitado. Olha o quanto Pedro está frustrado. A Bíblia diz que quando Maria contou, ele e João correram ao sepulcro e visualizaram que o sepulcro estava vazio. Ou seja, ele viu que Jesus não estava mais lá. Ele sabia que Jesus tinha ressuscitado. Agora ele está tão desanimado consigo mesmo, tão desacreditado em si próprio, ele não acredita mais no chamado dele, de tal forma que ele vai voltar a pescar. Ó, Jesus ressuscitou, Jesus vai vir chamar vocês para continuar o ministério, mas ele não vai chamar não, então eu vou pescar. E aí Jesus vai até a praia, e irmãos, Jesus é extraordinário. Porque qual é o cenário que Jesus monta na beira da praia? A Bíblia diz que Jesus está ali, tem uma fogueira, tem pão cozido na brasa. Interessante o fato da Bíblia dizer que o pão é cozido e não assado, porque geralmente no fogo se assava, não se cozia. Interessante o fato de Jesus estar com o alimento cozido. A Bíblia diz que Jesus está com pão e peixe ali na beira da fogueira. Pedro vem a nado para encontrar Jesus na beira da praia. A Bíblia diz que ele vestiu a túnica, pulou na água e foi a nado. Quando ele chega, o que é que ele vê? O mesmo cenário, exatamente o mesmo cenário do dia que ele negou Jesus 3 vezes. Uma fogueira, clima meio frio, alguém em volta da fogueira para se esquentar. Jesus monta na mente de Pedro a mesma cena e pergunta exatamente 3 vezes se Pedro o amava. Já expliquei para vocês que nos manuscritos gregos, ágape e filéu são usados intercaladamente. Bom, Micael, então por que Jesus faz questão de perguntar 3 vezes? Porque Pedro negou. E o livro trouxe para nós uma informação que é extraordinária demais. Porque quando Jesus faz Pedro confessar, Senhor sabe que eu te amo 3 vezes, Jesus está dizendo para ele: você está vendo, Pedro, que o fato de você confessar, o ato de você proclamar que você me ama, é algo que para mim é insignificante. Como assim, irmão Micael? Ele havia confessado antes. Jesus faz ele confessar 3 vezes, irmãos, para mostrar para o ser humano que o ato da gente prometer as coisas para Deus, diante de Deus, é como feno e palha, porque Deus sabe que nós somos pó, que nós somos fracos.
Não, Micael, então para quem confessou 3 vezes? Para Jesus mostrar para Pedro que o mais importante não era Pedro confessar que o amava, e sim Pedro acreditar que Jesus ainda acreditava nele. Porque Jesus já via ele como Exatamente. Moro, Pedro se enxerga indigno, e Jesus sabe que ele é indigno. Pedro havia confessado arrogantemente que não negaria, e Jesus faz ele confessar 3 vezes que ama, para comprovar que as promessas que a gente faz para Deus, irmãos, muitas vezes nós não vamos cumprir. Mas Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você disse que não negaria, você está falando aí 3 vezes que me ama, mas Pedro, entenda e compreenda uma coisa: você vai apacentar as minhas ovelhas, não por conta de quem você é, mas por conta de em quem eu vou te transformar lá no Pentecostes. Irmãos, a figura desse homem que vai escrever essas 2 cartas é exatamente o quadro pintado de todos nós, como crentes que muitas vezes oscilam, vacilam na fé, nos propósitos que Deus estabeleceu para nós. Bom, Micael, então a gente não deveria ficar como Pedro, não deveria. O que é que a gente faz então? Nós vamos para o cenário, Atos capítulo 2. Ser cheios do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque depois que ele é cheio, Atos nada. Primeiro, ele ganha quase 3.000 almas. Depois, ele ganha quase 5.000 almas. Depois, o Satanás percebeu que os inimigos externos não afetariam a igreja que está crescendo. Então ele vai usar os inimigos internos, levanta Ananias e Safira. É Pedro que tem o discernimento. E aí Ananias e Safira, aquele episódio chocante do Novo Testamento, eles morrem diante ali dos apóstolos, e Pedro é usado com discernimento. Depois a Bíblia diz, até no capítulo, 2 capítulos anteriores, capítulo 3, é Pedro e João que levantam o coxo da Porta Formosa. No capítulo 4, a prisão abre e eles escapam milagrosamente. No 5, discernimento de espírito. Em Atos 8, a Bíblia mostra que Pedro e João foram a Samaria para confirmar os novos crentes que Filipe havia ganho para Jesus. Em Atos 10, é ele que vai à casa de Cornélio ganhar uma família que nem era judia para Jesus. E enquanto Pedro prega, eles são batizados com o Espírito Santo. É um Pedro, irmãos, absurdamente diferente, de tal forma que quando nós chegamos aí no capítulo 9, Dorcas é curado através de Pedro. Enéas também é ali confrontado, porque queria comprar o dom de Deus, e Pedro é o que repreende. As coisas vão assim, avançando. Pedro vai progredindo na fé de forma poderosa, e é no capítulo de número 15 de Atos que ele vai lá participar com os apóstolos da grande reunião, do grande concílio. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala, mostra, deixa claro, que Pedro se tornou um crente operante, fiel, cheio do Espírito Santo, de tal forma, que chegam os seus últimos dias, e ele vai morrer, ele vai ser morto, martirizado, da forma que Jesus havia dito em João 21.
Porque ele pergunta para Jesus: como é que esse aqui, como é que João vai morrer? Jesus mostra que João vai morrer de morte natural, e ele é o último dos 12 apóstolos a falecer, o apóstolo João. Mas Pedro não. Pedro, segundo a história, vai ser crucificado. E aí, queridos, tem um detalhe: ele considerou a si mesmo indigno de morrer do mesmo jeito que Jesus, e foi crucificado de cabeça para baixo. Em termos humanos, presta atenção na pergunta, em termos humanos, a crucificação de Pedro não é pior que a de Jesus? Irmão Micael, muitos cristãos morreram crucificados nesse período. Exato. O que é que torna então Jesus, além do que um mártir, como esses irmãos que morreram assim? O fato de que Jesus não foi morto, ninguém o matou, foi ele que entregou a si. Porque, irmãos, não tendo pecado, a morte não poderia tocá-lo. É por isso que lá, nas últimas palavras da cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e espírito. Logo, não é a morte que o traga, é Jesus que entrega o seu espírito ao Pai. Amém? Amém. Agora vamos lá, vamos para as cartas. Capítulo 2, primeira carta de Pedro. Gente, a primeira carta de Pedro é composta de 5 capítulos. Quantos capítulos? 5. Então, 1 Pedro, 5 capítulos. Quando nós lemos essa carta, nós temos uma linguagem muito bonita. Quando nós lemos 1 Pedro, a Bíblia usa umas expressões, umas palavras muito polidas, muito assim, chiques. E alguém olha e diz: rapaz, Pedro não estudou com os rabinos de Jerusalém. Pedro não estava apto a escrever de forma tão bonita. O Espírito Santo pode ter revelado a ele, pode ter inspirado ele para redigir, mas essas palavras são mais de Paulo do que de Pedro. E o que é que nós encontramos, irmãos, nas evidências internas da primeira carta de Pedro? Ele diz que ele escreveu essa carta com a ajuda de um camarada chamado Silvano. Silvano é provavelmente o nome romano da forma contracta, reduzida do nome Silas. Lembra? Paulo viajou muito com Silvano. Silvano. E Silas, queridos, era alguém que conhecia com excelência o grego da época. É por isso que quando nós lemos a primeira carta de Pedro, é uma carta muito bonita, muito bem escrita, com versículos assim muito chamativos. Agora, para quem é que Pedro está escrevendo? 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele diz que escreve aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Essas 5 localidades aqui estavam, irmãos, na região da Ásia, uma região importante no cenário bíblico, mas era ao norte da Ásia, não era ao sul. O apóstolo Paulo quis pregar nessa região, e o Espírito Santo impediu. Lembram disso em Atos dos Apóstolos?
e mandou ele pegar outra rota. Bom, Micael, tinha crente nessa região? Tinha. Eram judeus que haviam se convertido, possivelmente no dia de Pentecostes, e voltado para sua terra natal, ganharam mais almas para Jesus, estabeleceram uma igreja nessa região. Agora quer ver o espanto? Segundo a geografia, a região para a qual Pedro escreve tem 8,5 milhões de pessoas. É muita gente, não é, irmãos? Pedro vai mandar uma carta para esses irmãos. Por que isso? Porque esses irmãos são novos na fé. Esses irmãos precisam de ajuda. E eles precisam principalmente, sabe do que? De encorajamento. Porque o contexto ali, querida turma, era o pico, era o auge da perseguição romana. Estamos falando aí do ano 67 da era cristã, ou depois de Cristo. É o período que Nero assume o poder, está fazendo uma bagunça no Império Romano, ateando fogo na cidade, colocando a culpa nos cristãos. É um período muito triste para a igreja, porque muita gente está morrendo amando o imperador Nero. Agora pensem comigo, crentes recém-conversos estão aptos ao martírio? Estão aptos a uma perseguição política e religiosa ferrenha? Na maioria das vezes não. Novos conversos precisam do quê? Precisam de ajuda, precisam de discipulado, precisam amadurecer na fé. E o que é que eles estão tendo? Perseguições, mortes, açoites, prisões. Então o Espírito Santo vai incomodar Pedro, que estava lá em Roma. É por isso que ele usa a expressão Babilônia, é em sentido figurado, mostrando que ele estava em uma Babilônia, um lugar de muita falsa adoração, de politeísmo de muitos deuses, assim como a Babilônia. Pedro está lá em Roma, distante desses irmãos, mas o Espírito Santo está dizendo a ele: escreve para aqueles irmãos, eles precisam de uma palavra de ânimo, eles precisam perseverar na fé. É por isso, queridos, que a primeira carta de Pedro, ela fala demais de sofrimento, fala muito. O tema de 1 Pedro é esse: perseverança no sofrimento. Olha isso, 1 Pedro 1,6: nisso vocês exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam entristecidos ou contristados por várias provações. O que Pedro está dizendo? Aprendam a se alegrar nas provações, nas dificuldades. 1 Pedro 4,19: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, muitos de vocês vão sofrer, e vão sofrer a tal ponto, que vão entregar a alma ao Criador. Está falando de morrer. Está falando, muitos de vocês vão morrer pelo Evangelho, mas vão fazendo bem aí enquanto isso. Vai vivendo o Evangelho, vai pregando Jesus, vai sendo temente a Deus, vai santificando, porque muitos de vocês vão morrer pelo Evangelho. Este, irmãos, é o ponto central, é o tema dessa primeira carta que Pedro está escrevendo a esses irmãos. E sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo cair por terra as lentes
visão, o ensino de um evangelho triunfalista, de um evangelho que só prega as vitórias e as conquistas e as bênçãos. Irmãos, o evangelho tem vitória, sim ou não? Tem. Tem bênção? Tem milagre? Lógico que tem, e glória a Deus por isso. Mas no evangelho podem haver períodos que Deus permita sofrimentos para que o nome dele seja glorificado. Pode ser que ele permita que pessoas percam a vida por amor ao evangelho. É bem diferente do evangelho triunfalista que nós escutamos hoje, não é? Não, irmão, se você está passando, e aí vem o neopentecostalismo, né? Se você está passando por provações, tem pecado aí. Se tem alguma coisa para confessar, tem alguma coisa escondida. Foi isso que o Espírito Santo mandou Pedro escrever para esses irmãos? Que o Espírito Santo direciona Pedro a escrever é: vocês estão sofrendo por um pouco de tempo, mas é porque vocês são peregrinos e forasteiros nessa terra. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria não é essa. Amém? Vamos seguir? A autoria, irmãos. Já falamos da autoria de Pedro com a ajuda de Silas. Alguns querem debater a autoria de Pedro por conta das palavras bonitas, mas Pedro deixa claro que escreveu com a ajuda de Silas. Então esse problema é facilmente resolvido. Outro detalhe interessante, amados, é que a primeira carta de Pedro entrou com facilidade no cânon sagrado. Quando a igreja começou a separar os livros que iriam compor as escrituras, 1 Pedro entrou fácil, entrou sem muitos debates, porque o conteúdo da carta era muito bom, era muito aceitável, era um conteúdo riquíssimo na questão teológica, e nós vamos ver aqui alguns pontos teológicos que Pedro trata. Então 1 Pedro entrou fácil no cânon sagrado. A segunda carta de Pedro, que já não tem a ajuda de Silas, ele escreveu sozinho, não tem palavras rebuscadas, polidas, bonitas. Essa já deu mais trabalho para a igreja aceitar, porque é uma carta diferente da primeira, e daqui a pouco nós vamos ver as principais diferenças. Vamos lá ao capítulo 3. Olha só, já falamos do ano, aproximadamente entre 60 e 67 depois de Cristo, na era cristã, e ele está falando muito sobre a perseguição que os cristãos estavam enfrentando, e eles deveriam permanecer firmados na rocha que era Cristo Jesus. Olha só, irmãos, outro detalhe que 1 Pedro mostra. Diga comigo assim, ó: problemas internos e externos. Qual que eram os problemas externos que esses irmãos estavam enfrentando? Problemas de fora da igreja. Qual era o maior problema? A perseguição. Sim ou não? Agora, problemas internos, a Bíblia mostra que, como eles eram um grupo de crentes imaturos, novos na fé, começou a surgir no meio deles problemas como invejas, dissensões, algumas dificuldades
de relacionamento. Irmãos, vamos pensar uma coisa aqui. Quando um grupo é pequeno, os problemas são menores. Todo crescimento traz consigo os seus problemas, os seus desafios. Se você trabalha numa empresa que tem 3 funcionários, geralmente quase não tem problemas, ou tem muito pouco. Impossível que 3 vai dar tanta. Agora, se o quadro de colaboradores são 10, 20, 50, os desafios são muito maiores. Não, Micael, mas nós somos a igreja. Mas a igreja é constituída de pessoas. E pessoas, cada uma é de uma forma. Cada uma tem os seus problemas. Cada uma tem suas dificuldades. Cada um pensa de um jeito. E começou a surgir alguns problemas nesse sentido ali no meio desses irmãos. E o Espírito Santo direcionou Pedro a escrever também sobre esses assuntos. Quer ver um assunto que Pedro escreve aqui? É o relacionamento entre marido e entre pais e é sério o negócio. Pedro chega a dizer que se o marido não tratar a mulher como vaso mais frágil, as orações são impedidas. Terrível, irmãos. Gente, olha só. Então a carta de Pedro, a primeira carta, ela além de ser um encorajamento, ela além de ser teológica, ela também é uma carta prática, que fala de assuntos práticos. Agora, vamos ver um pouquinho de teologia na carta de Pedro, vamos lá? Olha só, gente, alguns aspectos teológicos de 1 Pedro, o primeiro deles, cristologia, que é a doutrina de quem? A doutrina de? Ele fala da inocência e do sofrimento de Cristo. Ele fala da vida sem pecado de Cristo. Ele fala de Cristo sendo morto e carregando o pecado da humanidade. Ele fala de Jesus ressurreto, revestido de glória à direita do Pai. Ele fala de Cristo sendo revelado com grande poder e glória. E ele fala do julgamento daqueles que se opõem a Cristo. Ou seja, é uma carta que está cheia de cristologia. Então também é uma carta muito teológica. É profunda, gente, essa carta. É muito profunda. Depois nós temos ainda aí na questão teológica, e agora já é soteriologia, é na salvação, mas Pedro fala também, irmãos, na doutrina da expiação e da salvação, que é a soteriologia, doutrina da salvação. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Essa palavrinha aqui, expiação, é uma das palavras mais importantes do Evangelho. Por quê? Porque a morte de Jesus, ela é uma morte vicária. É uma morte o quê? O que é uma morte vicária? É morrer no lugar de outro. Isso é uma morte vicária. A morte de Jesus também é uma morte expiatória. O que é expiação? O ato de expiar.
é o ato de tirar a culpa que estava sobre alguém e tomar sobre si. Isso é expiar. Por isso que em Levítico diz que uma vez por ano o sumo sacerdote fazia expiação pelos seus pecados, da sua família e de todo o povo de Israel. Então, o sumo sacerdote, naquele ritual, ele estava orando a Deus para tirar a culpa dos pecados dele, da família e do povo, e colocar a culpa sobre o animal, sobre o cordeiro que era sacrificado. Então a morte de Jesus é uma morte expiatória, ele fez expiação, ele tirou a nossa culpa. Vale glória a Deus aí? Glória a Deus. E a morte de Jesus, ela também é uma morte propiciatória. Hebreus fala isso. O que é fazer propiciação? É retirar a culpa, retirar o castigo. Enquanto a expiação é o retirar a culpa, o sentimento de culpa, a propiciação é retirar o castigo, é absolver o castigo. Então essas palavras, morte vicária, morte expiatória, morte propiciatória, são palavras difíceis? É claro que são, porque são palavras do contexto judaico, não são do nosso contexto. São palavras que eram usadas no judaísmo, não no cristianismo, mas são palavras fundamentais na teologia cristã. Porque alguém fala assim, vovó, Jesus morreu na cruz, aleluia, amém. Tá, mas não é uma simples morte na cruz, é uma morte no meu lugar, para levar a minha culpa e para receber o meu castigo. É muito mais profundo do que parece, não é, irmãos? É muito mais profundo do que parece. Então, a primeira carta de Pedro também fala dessa doutrina preciosa. Outros dois assuntos teológicos na carta de Pedro, gente, é a ortodoxia, que nós aprendemos aqui que a ortodoxia é o ensino correto, e também a escatologia, que é o nosso próximo assunto aqui do curso teológico, que é a doutrina das últimas. Irmão, sabe para que é que a gente estuda escatologia? Para descobrir quem é a besta, para descobrir o que é aquele chifre, é para isso. A gente estuda escatologia para descobrir se é o Macron, se é o Putin. Não é nada disso, estou brincando, tá? Nós estudamos a escatologia bíblica para duas coisas. Quantas coisas? Duas. Diga comigo. Primeira, esperança. Então, saber as últimas coisas nos traz esperança, porque para o povo de Deus tudo vai terminar muito bem. Agora diga comigo. Segundo, para nos dar responsabilidade. A escatologia não é para matar a curiosidade de ninguém. Por isso que tem muita coisa que a gente quer saber e não tem como saber na escatologia. Mas é para nos trazer esperança e responsabilidade. Responsabilidade do que, irmão Micael? Se tem tudo isso me esperando, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, para sempre com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, não vai precisar nem do sol, porque Ele é a própria luz. Se tem tudo isso me esperando, eu tenho que ter responsabilidade pessoal e responsabilidade coletiva. Pessoal, por quê? De me preservar e perseverar até o fim para ser salvo. E responsabilidade coletiva para pregar Jesus para as pessoas. Porque, irmãos, nós não podemos ser mesquinhos. Se tem uma tão grande salvação nos esperando, nós precisamos arrebanhar, nós precisamos levar o máximo de pessoas junto conosco. Amém? Amém. Então,
a carta de Pedro também tem um enfoque aí ortodoxo e escatológico. Vamos a 2 Pedro, por favor. Que hora que é aí, queridos? Muito bom. Tudo dentro do programa. Vocês estão cansados? Quem está animado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com sono, diga amém. Amém. Os irmãos são sinceros. Glória a Deus por isso. Gente, olha só. A segunda carta de Pedro, ela vai ser um pouco diferente da outra nas questões de conteúdo, de tema, de linguagem. Agora, essa segunda carta, ela é escrita para o mesmo destinatário. É o mesmo público que Pedro vai escrever. São os mesmos irmãos. Irmão Micael, as duas foram escritas ao mesmo tempo? Não. Possivelmente, a segunda carta de Pedro, ela é escrita 2 anos depois da primeira carta. Quantos anos depois, irmãos? 2 anos. É muito ou é pouco? O que vocês acham? Acho que é pouco. Depende do contexto. Se nós levarmos em consideração a distância de muitas cartas do Novo Testamento, é pouco tempo. Agora, o que é que começou a acontecer segundo a Bíblia? Os inimigos internos começaram a se tornar implacáveis. Satanás começou a levantar muitos inimigos internos no meio dos irmãos. E que inimigos internos eram esses, gente? Os falsos. Irmãos, teve alguém aqui que já sofreu algum ataque de falso profeta? Tem alguém? Uma vez, ainda não era batizado, uma igreja pequenininha, e assim como diz na palavra, todo aquele que for batizado será salvo. Não há nada que possa impedir esse ato, se eu quiser. O próprio pastor dessa igreja falou que o Espírito Santo, Deus, não é para me batizar. Ele não me batizou. E não havia nenhum impedimento. Eu era casado, estava tudo certinho, eu e minha ex-mulher, tudo aqui. Ele foi lá na minha casa e não ia me batizar. Nem eu e nem ela. E aí, irmãos, olha só, foi muito bom esse exemplo que o irmão Marcelo deu, porque não é uma questão de assim, falsa profecia diretamente dita, mas era um entendimento que essa pessoa estava tendo completamente oposto ao que a Bíblia ensina. Por que eu achei tão legal esse comentário? Foi muito legal. Porque nós temos a tendência de pensar que o falso profeta é quem? Ou é somente quem? Não. Isso. Nós costumamos chamar de falsos profetas somente aqueles que saem por aí entregando profetadas, como a gente costuma usar o termo nas igrejas evangélicas. E o falso profeta não é só aqueles que falam falsas profecias, mas aqueles que ensinam as heresias. E a gente já aprendeu que heresia é o quê? É ensinos que se opõem às doutrinas das Escrituras. Então, se nós temos uma doutrina, todo aquele que crê em batizar será salvo. Confessa Jesus publicamente? Confesso.
Não tem aí vícios mais, coisas que impedem você de descer a confessar Jesus? Não. Então o que impede de descer as águas? Nada. Como que eu vou dizer que Deus falou para mim não batizar alguém que está apto para o batismo? Estou recebendo uma nova revelação. Eu sou um falso. Há um preço? Há um preço seríssimo. Mas se por exemplo, essa notícia aí, e se ele perdesse o meio do caminho? Independente, irmãos, independente do que aconteça com quem é alvo do falso profeta, se o crente desvia ou não desvia, se enfraquece ou não enfraquece, ele será cobrado diante de Deus. Ele será cobrado diante de Deus. Os falsos profetas, se não se arrependerem, se não caírem em si, não se arrependerem, não herdarão a salvação. Não herdarão a salvação. Libera palavras ruins. Isso. Também ou não necessariamente? Não necessariamente. A Bíblia mostra, Mariana, que o ato dos homens fazerem isso a outros homens é maldizer. A Bíblia chama de maldizentes. Não herdarão o reino dos céus também. Não herdarão o reino dos céus. Agora, nesse sentido, o que nós cremos, a Bíblia deixa claro. Uma vez que a pessoa tem um encontro com Cristo, aceita Jesus, todas essas maldições, essas palavras negativas, etc., elas caem por terra. Mesmo sendo pai ou mãe. Independente, elas caem por terra. E aí nós temos várias promessas bíblicas que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, o Senhor é o que nos guarda, que nos livra. Então, assim, para quem está escondido em Deus, irmãos, tem crente. Agora, qual é o problema? Se são crentes novos na fé, igual os leitores de Pedro, tá bom, é tolerável. Mas tem crente velho, com medo dessas coisas, com medo de obra maligna, irmão, vai pôr meu nome na boca de sapo, vai fazer macumba para mim. Irmãos, se o Deus que eu sirvo não tem poder para me guardar de uma obra de feitiçaria, então não vale a pena servi-lo. Se o Cristo que nós servimos, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, se ele não tem poder para nos preservar do mal, então ele não é digno de ser servido. A Bíblia é muito clara, irmãos. Satanás pediu para se andar com Pedro. Jesus disse não. Mamãe Micael deixou fazer tudo o que deixou com Jó? Sim, por quê? Porque sabia que Jó dava conta, Pedro não dava conta. Deus só vai permitir o Satanás, as provações, as dificuldades nas nossas vidas, dentro daquilo que ele conhece de nós. O Senhor nos conhece, irmãos. Jesus falou para o Satanás: não vai se andar com Pedro coisa nenhuma. Que você botou a palavra na boca dele lá, ele já não vigiou e falou. Ele já era o Pedrão vacilão, de quando em quando estava dando trabalho. Não vai se andar com Pedro coisa nenhuma. Não vai. Jesus, por que eu não posso? Porque ele não dá conta. Pedro não dá conta. Pronto. Você acha que Jesus vai permitir o Satanás
Cirandar, gente, é como trigo, era uma prática da época, que as pessoas pegavam o trigo, era o grão, amassava, a eira era um lugar aberto, que ventava muito, jogava o trigo para cima, para quê? Para a semente vir e cair na peneira, e a palha ser levada embora pelo vento. É como se Jesus estivesse dizendo aí, você Pedro, ó, se o Satanás fazer assim, você ser jogado uns 1000 quilômetros de distância. Eu não deixei Satanás se andar contigo, porque você não estava pronto. E isso, irmãos, é a realidade na minha e na sua vida cristã. Irmão Micael, está tendo uma luta, surgiu um negócio, Deus já me fez discernir que é diabo que está se levantando contra mim, não é negócio da carne, não é coisa humana, isso aí é espiritual, tenho convicção, Deus já me fez discernir. Pois bem, irmão, fique tranquilo, permaneça em vigilância e oração e acalma o teu coração, porque Deus só vai permitir até o ponto que Ele sabe que nós conseguiremos permanecer. Voltando um pouquinho na aula passada, aproveitando essa palavra aqui, na omissão. Não se opor ao mal é aceitar, não defender a verdade é negar. Hoje, o que eu vejo muito é a pregação do bem-estar e Sim. não a pregação da doutrina. Isso é uma omissão? É uma omissão. Bom, Vivaldo, quando nós, principalmente nós, que estamos tendo conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, estamos sendo libertos pela palavra, libertos através do conhecimento da verdade, que é o que Cristo disse. Quando Deus faz esse conhecimento chegar até nós, e nós somos omissos com isso, nós estamos caindo, cometendo o pecado de omissão. E a doutrina é que nos vai fazer até o céu. E hoje eu vejo aí São as questões fundamentais da fé e do Evangelho que estruturam o crente. É claro, irmãos, nós vamos aprender mais sobre isso aqui no livro de homilética. É claro que nós temos que ser sensíveis ao que Deus quer fazer e ao contexto que nós estamos inseridos. Nós temos que ser sensíveis a isso, mas nós não podemos abrir mão de pregar as questões fundamentais da fé cristã, as doutrinas. Vou dar um exemplo para vocês que nós vamos aprender aqui na homilética. Você é convidado para dar uma aula de escola bíblica dominical. Você acredita que é de Deus as igrejas terem os ensinos, as escolas bíblicas? Você acredita que é de Deus isso? Os trabalhos de ensinamento? Se é de Deus que tem um trabalho de ensino, por que é que eu vou chegar num trabalho de ensino achando que eu estou pregando num congresso ou num culto de libertação? Ele está preparado? Irmão Fábio, por que não está preparado? Porque não respeita a liderança da igreja, porque não respeita a visão que Deus deu para aquele trabalho. Porque, irmão, se foi Deus que estabeleceu aquele trabalho, já está explícito, a vontade de Deus é essa. Eu acredito que é a vontade de Deus que nós nos reunamos para estudar a palavra. Como é que eu vou chegar aqui para vocês achando que eu estou no último dia de um congresso e meus irmãos aí agora para a Bíblia, aleluia, vai abrindo, irmão, vai abrindo e dando glória? Não. Ah, professor, é assim que Deus me usa. Pode parar essa palhaçada. Eu falo assim, não tem muitas pessoas mal preparadas, pensando que está preparado e cai por terra toda vez. Irmão Fábio, olha essa frase, guarda. No nosso meio tem muita gente boa, preparada, achando que está ruim e despreparada,
enquanto tem muita gente despreparada achando que está pronto. E olha que não consegue levantar mais. Irmãos, se foi Deus que deu a visão de um trabalho, nós temos que seguir na direção do trabalho que Deus direcionou. Esses dias eu fui pregar em um congresso, e qual foi a direção que Deus deu para os irmãos? Orar por batismo do Espírito Santo, orar por revestimento de poder. Irmãos, eu acredito que Deus fala com o pastor da igreja, eu creio nisso. Se Deus falou com o pastor local que a vontade dele naquele trabalho era essa, eu fui orar para Deus me dar uma palavra nessa direção, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça. Como é que Deus falou lá com o pastor fulano? Ó, nesse trabalho eu quero batizar com o Espírito Santo. Aí eu chego lá e falo, meus irmãos, Deus me trouxe aqui hoje e me disse que Ele quer libertar os endemoniados. Ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo, não. De duas, uma. Ou Deus não falou comigo, ou Deus não falou com a liderança. Tipo, também um exemplo bem claro assim, do meio, bom, acontece bastante. Santa Ceia, o cara pregar. Exato. Não, ainda tá bom, viu, Gil? Porque dá para. Porque todos nós éramos leprosos. Sim, mas Mas aí vai para o culto de ceia e prega os sonhos de José. Sonhe, meu irmão, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha muitos sonhos, meu irmão, aleluia. Aí agora vamos cercar a mesa. Vai comer pão e beber suco. Isso. Não vai ceiar coisa nenhuma, porque não falou nem o nome de Jesus. Já aconteceu isso. Acontece muito, infelizmente. Aí tem uma passagem de José aqui que diz que é um simbolismo da ceia, quando ele dá uma prisão. Isso. Agora, Jonathan, o que pode ser feito com a história de José, que é um tipo de Jesus? Pregar sobre Jesus em José, aí sim, mas não pregar pelos sonhos de José, a traição dos irmãos, e nada a ver com a questão da ceia, por exemplo. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque quando nós fazemos essas coisas conscientemente, nós estamos correndo risco de cair nesse grupo aqui. Olha, irmão, Deus vai matar o teu inimigo. Deus falou para mim que vai matar teu inimigo. Jesus falou para orar por ele, perdoar ele. Como é que eu vou te falar que Deus me falou que vai matar teu inimigo? Mas hoje eu acho que está muito despreparado. Muitos pastores que estão ali na frente do trabalho, eu acho que falta mais sabedoria. Ó, duas pessoas já foram no salão falando, hoje foi um jovem, para ganhar um jovem hoje para a igreja, um rapaz que usador de droga, ele falou que ele chegou na igreja, a mãe dele se matou, por causa era depressivo. Ele chegou, o pastor falou assim, ó, a mãe já foi para o inferno, entendeu? Se você não melhorar, você também vai para o inferno. E aí esse sistema foi uma jovem que estava com câncer, era homossexual. E aí eu fui falar de Deus para ela, ela falou assim, que já não acreditava mais. Porque ela foi conversar com o pastor sobre a doença dela, o pastor falou que primeiro ela tinha que se converter, virar uma mulher de novo para depois ela ser curada. Olha só, irmãos, aí o que ocorre? E é bom que nós estamos aqui no curso, porque aqui nós estamos aprendendo não só o que falar, mas como falar. Jesus nos ensina não só a falar as verdades do Evangelho, mas como falar as verdades do Evangelho. Não significa que nós temos que ser complacente com o pecado, que nós temos que concordar com os erros, nada disso. Mas nós temos que apontar os erros, mostrando a solução que é Cristo. Porque senão nós não passamos de judeus, fariseus. Porque a lei fazia o quê? Apontava o erro. A lei mostrava para o Micael: eu estou pecando nisso, estou pecando naquilo, estou pecando naquilo.
Tá, mas e a solução? Não, a solução não tem. É o que Paulo fala em Romanos. A lei é boa para me mostrar onde está o erro, mas só Cristo pode me capacitar a sair do erro e viver para a glória de Deus. Também, será que o problema não é um pouco porque a igreja está perdendo o entendimento? Porque eu sei, a gente culpa muito pastor, culpa muitas pessoas que pregam. Mas é geral. Mas é geral. Tem muitas pessoas que pregam na frente que você sabe que não é a verdade, só que muitas pessoas dão glória a Deus e sem saber o que estão falando. Exatamente. A igreja está perdendo o entendimento. Exatamente. Irmãos, olha só. Quem mexe com empreendedorismo aqui, trabalha por conta, sabe. É a famosa lei da oferta e procura. Oferta e demanda. Por que é que tinha os corruptos vendendo os animais impróprios na porta do templo? Porque tinha quem comprava. Por que tinha quem comprava? Porque tinha quem vendia. Por que é que tem tantos falsos profetas hoje? Tem para dar e vender, né? Porque tem gente que gosta de ouvi-los. O que dá mais views no YouTube, na rede social hoje? Pregações, entre aspas, triunfalistas, do que um ensino bíblico, um ensino da palavra. Eles falam mais de dar, você vai ganhar não sei o que, quando você não sabe, vai ter uma casa, exatamente. Você que comentou glória aí na tua casa. Agora irmãos, o que nós precisamos entender? Deus pode sim fazer muitas coisas abençoadoras por nós, mas o ponto principal do Evangelho não é esse. Eu, como professor, um pregador, eu posso pregar e ensinar bênçãos? Sim ou não? Claro que eu posso, mas todo culto, todo dia, toda hora. E quando o Espírito Santo está falando toda hora com o cara? Irmão, aí sabe quem? Eu conheço uns assim, ó. Não, irmão, mas Deus só me usa assim. Um dia um disse assim, ó. Eu passo umas que eu vou falar para você, viu, irmão? Só o sangue do cordeiro. O Senhor, dentro do carro, do meu lado, os dois de paletó e gravata, indo para um culto que eu estava levando esse senhor para ir pregar quando ainda dirigia a congregação. E ele falou assim para mim: o senhor não estranha não, viu? Mas Deus só me usa na marreta. Falei, Jesus. Lá no Ipanema, um trabalho missionários, os poucos crentes que tinha tudo novo convertido. Nossa. Falei, papai. Eu lembro até hoje da cena e até onde que o carro estava. Eu falei assim para ele: pastor, com todo o respeito, eu não creio nisso. Aí ele falou: como assim? Por quê? Eu falei: porque Jesus, Pedro, Paulo, todos os pregadores da Bíblia, eles têm todo tipo de mensagem. Às vezes eles tinham uma mensagem de correção, às vezes eles tinham uma mensagem de cura, às vezes eles tinham uma mensagem de ânimo, às vezes eles tinham uma mensagem de bênção, às vezes tinham uma mensagem de libertação. Dependia muito do que Deus queria fazer naquela hora. Falei: eu acho que a gente que prega deve ser sensível ao que Deus quer fazer. Será que todo dia Deus quer corrigir? É claro que Deus corrige. Corrige no particular, corrige no público, corrige a gente em casa, corrige na igreja, mas todo culto. E o outro extremo, que é o só bênção, é o extremo oposto.
Será que todo dia Deus quer falar? Eu estou contigo, meu filho, vai dar tudo certo, e vamos para cima, e vamos avançar, e você vai. Será que todo dia? Esses caras que pegam só bênção tem que ter a vida dele bem assim, bem abençoada. Porque se ele vê o testemunho dele, tem que bater, entendeu? Perfeito. Às vezes a vida é bem abençoada, Gil, mas só que o resto. Então não tem como a gente vai considerar. Não tem como é mais do que eu. Exatamente. Então, irmãos, olha só, falsos profetas, existem falsos profetas, ou os falsos profetas surgem na rua? Não, os falsos profetas, conforme Pedro vai mostrar, surgem no meio da igreja, no meio do povo de Deus é que surgem os falsos profetas. Então, o que a Bíblia nos ensina? Acautelai-vos dos falsos profetas. Tomem cuidado, porque nos últimos dias, e Pedro também fala disso na segunda carta, da apostasia, ele diz que no fim dos tempos, à medida que a volta de Jesus se aproxima, os crentes iam procurar para si doutores para agradar os seus ouvidos. Você já viu aquele tipo de pessoa que só ouve o pregador X? Olha, eu só gosto de ouvir o fulano pregar. Nossa, o fulano prega, eu amo ouvir o fulano. E aqueles que falam assim, nossa, aquele pastor dá uma benção, ele é o melhor, que ele não larga ele de jeito nenhum. Perigoso. Irmãos, nós podemos ter admiração, nós podemos ter pessoas como referencial, isso é muito bom, isso é válido, nós temos isso na Bíblia. Agora, apegar-se, estruturar sua fé em um ser humano é muito perigoso, é muito perigoso. E aí o que ocorre, queridos? A Bíblia diz que as pessoas procurariam para si doutores que agradariam cada um a si mesmo. Então a pessoa está ali, passando apuros financeiros. Não, eu vou ouvir só aquele pregador que prega vitória financeira, Prosperidade. só prosperidade material. Vou ouvir ele, só ele é o melhor pregador. Então, às vezes você fala, irmão, e a tua alma, como é que está? Não, irmão, o que eu estou precisando agora é do dinheiro. Então, esse pregador é o melhor. Aí tem um irmão que está enfermo. Perceba, irmãos, que eu gosto de dar esses exemplos opostos para que a nossa mente abra mesmo. Tem um irmão que está enfermo, ele não dá conta de ouvir uma pregação como uma aula dessa, um ensino. Não, irmão, eu só tenho que ouvir coisa de cura, só coisa de cura, porque eu preciso da cura do meu corpo, eu preciso que Jesus faça um milagre por mim. Jesus pode fazer um milagre? Pode, talvez Jesus até quer fazer o que quer, mas você precisa alimentar a tua alma também, tua vida espiritual também. Não vai adiantar nada receber cura e ir para o inferno curado. E o livro de 3 de Mateus que fala, aqueles que amam em primeiro lugar, aonde se cumpre isso? Aí, irmão Valdo, são aqueles que na vida cristã querem usar da vida cristã para autopromoção, né? Do eu, do ego, do status. A gente usa um termo bem abrasileirado que é se aparecer. Pessoas que através da fé querem se aparecer. Irmãos, quem tem que aparecer é Cristo. Irmão Micael, mas se Deus me usar muito, as pessoas vão falar o meu nome, as pessoas podem até falar o seu nome, mas as pessoas devem enxergar que é Cristo em nós. É Cristo em nós. Eu gosto de ouvir aquela pessoa. Por quê? Porque Deus usa aquela pessoa. Aquela pessoa permite que Deus a instrumentalize. Percebe como que é diferente? De dizer, não, eu gosto do fulano, que o fulano é bom, o fulano. Não. É Deus na vida do fulano.
Deus na vida da pessoa. E nós, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Olha só, há um testemunho, eu não lembro quem é que conta esse testemunho. Na verdade, eu não vou conseguir falar para vocês quem foi o primeiro a contar esse testemunho, mas eu já ouvi, por exemplo, o pastor Jean Porto contou esse testemunho quando veio pregar aqui na sede, outros pregadores já contaram também, mas é uma história que aconteceu com Jimmy Swaggart. Quem aqui já ouviu falar de Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart foi durante muitos anos nos Estados Unidos um dos homens que Deus mais usou no ministério da pregação. As primeiras vezes que os estádios brasileiros lotaram para ouvir um pregador, era Jimmy Swaggart quem veio pregar. Era um pregador avivalista. Deus usava muito em curas, milagres, maravilhas, coisas poderosas. E um dia ele estava chegando de helicóptero num evento que ele ia pregar. Olha, o cara era exigente, exigiu ir de helicóptero? Não, foi de helicóptero porque não dava para chegar de carro, tanta gente que tinha, era impossível o pregador chegar de carro. Então a organização, a igreja contratou o helicóptero para levar, e ele estava no auge da chamada, e quando o helicóptero sobrevoou o estádio, ele permitiu eu tomar conta dele. E ele fala, me conta que pensou: olha só, Jimmy, quanta gente para te ver e para te ouvir. Na hora, ele disse que sentiu sabe aquele baque do Espírito Santo, como que dizendo: ah é? Você vai se virar sozinho para pregar para essa multidão aí. E ele, irmãos, infelizmente caiu em um dos maiores escândalos que a igreja americana já ouviu falar, por conta da fama que ele tinha, do quão conhecido ele era. Quem derrubou ele não foi o diabo. Quem derrubou ele não foi a fama. Quem derrubou ele não foi o reconhecimento humano, os recursos financeiros, não. Quem derrubou ele foi o eu, foi o ego. O que é que fez Lúcifer perder lá o posto de um arcanjo igual ocupava? O primeiro pecado que existe é o orgulho, é o eu. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, que é príncipe dos pregadores, lá no século XIX. Ele diz: raspe qualquer pecado no ser humano, e por baixo dele nós encontraremos o orgulho. Porque é que muitas vezes nós não queremos abrir mão de algo, confessar algo diante de Deus que nós precisamos melhorar. Orgulho. Orgulho. O orgulho é um grande inimigo, principalmente daqueles que Deus quer usar muito nessa terra. É por isso que a gente costuma dizer que quando Deus começa a levantar alguém, a soprar o nome de alguém, a usar alguém, a pessoa deve vigiar muito com o orgulho. Por que é que Davi se achou no direito de mandar buscar a Batseba, mandar matar o homem, trair um soldado, colocá-lo na frente de batalha, esconder o pecado durante pelo menos um ano, igual Davi escondeu? Por quê? Orgulho. Então, Pedro vai mostrar que haviam esses problemas
no meio da igreja, e essa segunda carta vai tratar esses problemas. Amém? Amém. É uma carta séria, sim ou não? Sim. Gente, olha só que informação preciosa de 2 Pedro. Olha só. Ó, a carta de Judas, a carta de quem? Judas. Vamos estudar ela na próxima aula. Não é o Judas Iscariotes, hein, gente? É o Judas. Hã? Olha só, esse Judas aqui, ele escreveu uma carta que nós vamos estudar na próxima aula, que tem apenas 25 versículos. Quantos versículos? 25. Não tem nem 2 capítulos, é só um capítulo com 25 versículos. Para que vocês tenham uma ideia, dos 25 versículos de Judas, 15 deles aparecem na carta de Pedro, na segunda carta. Por que é que isso ocorre? Possivelmente, Judas escreveu consultando 2 Pedro, ou Pedro escreveu a segunda carta consultando a epístola de Judas. Um dos dois consultou a carta do outro, porque elas têm focos parecidos, que era o combate contra os falsos profetas, contra os falsos ensinadores. Sabe por que eu acho isso assim tão tremendo, queridos? Porque é a Bíblia usando a própria Bíblia como base. É a Bíblia usando a si mesma. E isso para nós, como pregadores, ensinadores, evangelizadores, isso como educadores cristãos, isso é muito relevante. Porque nós não precisamos inventar uma mensagem. Nós não precisamos bolar um negócio da nossa cabeça. A nossa pregação, a nossa mensagem, o nosso ensino, ela é extraída, irmãos, da própria Bíblia, da própria palavra. Não significa que a gente vai sair para uma pregação e recitar 1000 versículos na pregação e achar que foi uma pregação. Jesus não disse ide por todo mundo e recitai os versículos. Jesus disse ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o Evangelho, as boas novas de salvação. Agora, a mensagem do Evangelho precisa estar baseada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Vamos para a teologia, na segunda carta de Pedro, gente. Qual que são os aspectos teológicos da segunda carta aí do apóstolo Pedro? Mais uma vez, ele vai escrever sobre cristologia, e aqui na cristologia ele vai mudar um pouquinho o foco sobre o aparecimento de Jesus. Olha só, olhem para cá, entenda uma coisa, por favor, gente. Na primeira carta de Pedro, qual carta que eu disse? Na primeira carta de Pedro, ele vai tratar, ele vai falar da volta de Jesus de uma forma mais relacionada à parousia, a doutrina da volta iminente de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento, que nós chamamos de arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela não aparece com essa expressão na Bíblia, aparece arrebatar ou arrebatados. É a palavra harpazo, que significa retirar com força. Isso é ser arrebatado, retirar com força e de repente. Por isso que a gente usa a palavra arrebatamento. Agora, na segunda carta, Pedro vai usar
a expressão e as expressões que demonstram a ideia da segunda vinda de Jesus em glória, quando todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então são dois ensinamentos distintos, dois ensinos separados que nós vamos aprender aqui na escatologia bíblica. Depois ele fala da ressurreição de Cristo, ascensão em glória. Ele fala também do julgamento para os falsos profetas e os adversários do Senhor Jesus. Ele também fala na segunda carta sobre a doutrina da expiação e da salvação. E é muito interessante nós pontuarmos aqui, para irmos à conclusão da aula, o que Pedro fala nessa segunda carta, e deixa bem claro, mostra que aqueles que rejeitaram a Jesus e rejeitam a Jesus, eles não têm a Cristo como a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Pedro usa muito essa expressão, que quem rejeita a Cristo, para este Jesus, é a pedra de tropeço. Perceba, Jesus deixa de ser a pedra, sim ou não? Não. Jesus permanece imutável. Agora, para quem o abraçou, ele é a pedra fundamental. Ele é o alicerce da obra que o edifício chamado igreja, corpo de Cristo, está sendo edificado. E isso é bênção. Agora, se eu rejeitei Jesus, ele continua sendo pedra. Mas agora ele é pedra de tropeço. Esse rejeitado Jesus é aquele que não conhece a Cristo. Rejeito aquele que conhece Cristo também. É aquele que conhece a Cristo. Por quê, pastor Samuel? Segundo a Bíblia, aquele que não conhece a Jesus, como não confessa a Jesus, ele não tem salvação. Mas o pecado dele é de ignorância. Aqueles que estão mortos nos delitos e pecados no mundão lá fora, irmãos, eles estão mortos e afundados no pecado da ignorância. Eles ainda não foram iluminados, como Paulo diz. As escamas dos olhos ainda não caíram, como Paulo diz. Agora, aqueles que uma vez receberam a revelação do Evangelho, receberam o convencer dos pecados do Espírito Santo, receberam a fé no coração e rejeitaram Jesus, já não pecam mais por ignorância. E para este, Jesus é uma pedra de tropeço. Sabe o que é isso? É a pessoa pecando e de quando em quando lembrando: isso aqui que eu estou fazendo é errado, isso aqui que eu estou fazendo está me arrastando para a morte, isso aqui que eu estou fazendo está me arrastando para o inferno. Não é que ela está arrependida, é que Jesus para ela é uma pedra de tropeço. E muitos até blasfemam de um dia ter conhecido o Evangelho, porque dizem: se eu não tivesse conhecido o Evangelho, eu não sabia que isso era errado. Mas e se depois ele se arrepender e não voltar? Bom, Vival, a possibilidade de arrependimento para aqueles que desviam? Agora, a pessoa que abandona Jesus, ela pode cair na apostasia. E a apostasia, irmãos, é um estado. Apostasia é quando a pessoa rejeitou a fé de tal forma que o autor aos Hebreus diz que não há mais volta. Agora, sabe qual é o detalhe interessante? Só Deus sabe quando um afastado, um desviado apostatou. Nós não temos a capacidade de olhar para alguém e dizer: é um apóstata. Não tem como. Para os filhos tempos, a apostasia se... Exatamente, se multiplicaria
terrivelmente. E isso está acontecendo. Tem muitas pessoas que se afastaram da fé, que estão em apostasia, apostataram. Nós temos que pregar, nós temos que convidar, nós temos que evangelizar, mas muitos realmente não retornarão, porque apostataram da fé. Isso é tão sério que o autor aos Hebreus no capítulo 6 informa, obrigado pessoal, que aqueles que apostatam da fé, eles negaram a Cristo e o crucificaram outra vez. Pesado, né, irmãos? O autor aos Hebreus diz que a pessoa pisa no sangue que Cristo derramou. Para nós terminarmos, está dando a nossa hora aí, né? 9:15, que maravilha, glória a Deus. Olha só, queridos, a segunda carta de Pedro também vai falar um pouco sobre a escatologia, assim como um pedacinho da primeira carta. E eu queria ler com vocês, já para nós encaminharmos para o fechamento da aula, eu queria ler com vocês a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 10, ou melhor, o versículo 8 até o 10. Por que isso? Porque aqui está um texto que nós, como pré-tribulacionistas, que acreditamos na vinda de Jesus antes da grande tribulação, nós citamos muito esse texto e muitas vezes é mal compreendido. Quem pode ler aí para nós? 2 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 10. Quem vai ler? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Amém. Obrigado, José. Algumas versões diz que a terra aí, e as obras que nela há se queimarão. Queridos, por que é que Pedro está tratando aqui da questão escatológica, dos últimos tempos, da vinda do Senhor? Por quê? A carta vai terminar com esse tom de esperança para a igreja, para os irmãos daquela região e também para nós. Agora, nós não devemos entender isso aqui, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Nós não devemos entender essa expressão de forma literal, ao pé da letra. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a criar teorias do ano, do dia que Jesus voltaria, baseado nisso. Quer ver uma teoria? Vocês vão até dizer que parece boa. Olha só, hein? Essa teoria é poderosa. Jesus ressuscitou em qual dia? Olha aí, Rafa, vai vendo. Ou mirabolismo teológico. Jesus ressuscitou no terceiro dia, quer dizer que ele estava morto e reviveu, desapareceu, agora apareceu de novo, certo? Se um dia para Deus é como 1000 anos, a igreja já tem 1000, já passou o ano 2000, agora nós estamos entrando no ano 3000, é o terceiro dia. Parece boa, não parece? Nós estamos no terceiro dia, nós estamos no domingo da ressurreição. Então, com base nisso, Jesus vai voltar até 2999. Irmãos, para nós, talvez a gente julgue isso até como bobo, mas porque nós estamos tendo acesso ao conhecimento da palavra de Deus.
Mas para muitos, nossa, isso é olha, descobriu aí, olha só. Posso pegar até dezembro de 2099. Aí depois. Aí vai vir o terceiro dia, Jesus vem e aí já era. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui com essa expressão? 1000 dias para Deus, 1000 anos para Deus é como um ano, 1000 anos. O que Pedro está deixando claro? Que Deus não está no tempo como nós. Deus não está no relógio de 24 horas igual nós. Deus não está limitado aos dias da semana igual nós. Para Deus não existe segunda, terça, quarta, não existe. Se Deus criou um de 7 dias, não foi 7 por ano. Aí, também, há essa. Então, irmãos, o que nós precisamos, e aí nós estamos no ramo da escatologia, é por isso que entra as especulações. Nós precisamos respeitar o contexto, coisa que nós aprendemos lá na hermenêutica. O que Pedro está ensinando aqui, gente, não vai achando que o período de Jesus voltar está preso no relógio humano. E aí ele fala o versículo 9 e o 10: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O que estava acontecendo? Os crentes estavam abandonando a fé, porque Jesus estava demorando para voltar. Como Jesus vai demorar, eu vou viver minha vida aí e depois eu volto. Tem gente que faz isso hoje, sim ou não? Sim. Pedro, por que é que ele não veio ainda? Porque ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, Jesus ainda não veio porque está aguardando que mais pessoas se arrependam. Sabe o que é isso? É a janela da oportunidade, é a porta da graça, da salvação. Sabe por que é que a gente quer tanto que Jesus venha agora? Porque nós não queremos experimentar a morte. Todas as gerações de cristãos sobre a face da terra não queriam morrer, eles queriam ser transformados sem a morte. Não, Jesus vai vir, eu não vou morrer não, você. Mas você vai ressuscitar, você vai ser glorificado depois dos mortos. Não, mas é tudo um abrir e fechar de olhos, é rapidinho, não importa de ficar de segundo, não importa de depois. Assim como foi no dia de Noé, assim será também. Exatamente. E aí, irmãos, a Bíblia usa essas linguagens para quê? Para deixar claro que a volta de Cristo ela é iminente, ela pode ocorrer a qualquer momento, mas nós precisamos desapegar da necessidade que Jesus venha logo. Ou seja, nós devemos viver com a expectativa de ir para o céu a qualquer momento, isso é fato. Mas nós também devemos viver preparados para que, se Jesus quiser demorar 10 anos, nós também temos que estar preparados para ficar fiel se Jesus quiser voltar só daqui a 100 anos. Porque o reino de Deus, Jesus disse isso para os discípulos o tempo todo, o reino de Deus está entre nós. Irmão Micael, mas o mundo está indo de mal a pior, já é uma exato. Mas o reino de Deus está entre nós. E a salvação que nós tanto esperamos, a salvação futura, Paulo escreve no capítulo 8 que a criação geme, o nosso corpo clama pela redenção, nós queremos, a nossa alma anseia ser glorificada, e nós devemos ansiar por isso. Mas, irmãos, se isso demorar para acontecer,
se demorar para Jesus voltar, ou se demorar para a gente descer a sepultura, que nós venhamos permanecer fiéis até o dia que Cristo estabeleceu. Porque tem cristão que, eu não sei, a pessoa consegue se manter fiel um mês. Parece que a pessoa tem que ficar firme e Jesus matar ela, porque... Mas a teoria da figueira, nós esquecemos. Sim, exatamente. Com base naquele último sinal que faltava se cumprir, que era a figueira florescer, que é o restabelecimento de Israel como país, é o único sinal que faltava e que cumpriu-se na nossa geração. E essa geração não passará. Então nós temos evidências ainda maiores hoje para crer. Nós temos evidências ainda maiores, irmãos, hoje, mais do que todas as gerações passadas, para crer que Jesus está prestes a voltar. Alguém ia comentar alguma coisa? Olha só, queridos, como é que Pedro termina a segunda carta, capítulo 3? Lembrei, quando eu estava conversando esse assunto com o rapaz, ele chegou para mim, rapaz, eu ia comprar a casa, eu não vou comprar. Ele falou isso para nós, senão Jesus vai voltar? se você está pensando você tem que fazer. Porque Deus ele tem os seus planos, né? Ele pode demorar como falou. Irmãos, olha só. O quadro simbólico mais parecido com o da igreja na terra é o do povo de Judá na Babilônia, quando estava cativo. E na carta que Jeremias, eu gosto muito de Jeremias capítulo 29, que é a carta que Jeremias manda para os exilados, é uma epístola no Antigo Testamento. Legal, né, esse trocadilho. É uma carta no Antigo Testamento. Então, Jeremias 29, Deus fala assim para o povo judeu que estava cativo na Babilônia, para os fiéis, não era para os bagunceiros não, era para os fiéis. Se casem, tenham filhos, construam casas, mas vivam preparados para ir embora da Babilônia de volta para Jerusalém. Então é o quadro perfeito da igreja. Nós, irmãos, como igreja, Pedro diz que nós devemos viver na terra como peregrinos e forasteiros, ou seja, não estar apegado com as coisas da terra, mas enquanto aqui estivermos, nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que ter os recursos, vamos ter que aproveitar, desfrutar das bênçãos, dos prazeres que Deus estabeleceu para o homem desfrutar enquanto estiver aqui, sempre com temor a Deus e mirando a nossa pátria. É igual os hebreus no dia da Páscoa lá, que Deus estabeleceu a Páscoa lá no Egito. A mensagem aí para você pregar já no culto de ceia. Deus falou para os hebreus: vocês vão comer, vocês vão participar da Páscoa, só que é o seguinte, é para cingir os lombos e calçar as sandálias. Por que, Deus? Porque daqui a pouco eu vou avisar vocês que é hora de sair do Egito e ir para a terra prometida. Então, são figuras simbólicas do que é a vida cristã aqui na terra. Irmão, Jesus falou que breve vem, eu vou ficar só aqui, comendo, bebendo e dormindo. Vai. Você vai mesmo? Vai mesmo. Vai abreviar isso sim. Eu já ouvi falar que usaram esse tipo de 70 anos de Israel da Babilônia. Agora eu não lembro qual contexto que diz que dessa geração, da antiga geração que foi falado, dessa geração não passará, e que nós já passamos de 70 anos. Não, então, Rafa, é esse versículo que o irmão Vivaldo citou de Lucas, que fala tanto tempo. Quando Jesus diz assim, Jesus diz: olhai para a figueira, que é um símbolo de Israel. Quando a figueira florescer, não passará esta geração até que venha o Filho do Homem.
Quem é esta geração? A geração que visse a figueira florescer. A interpretação mais coerente é que o florescer da figueira foi em 1948, quando Israel, que era um povo disperso, tornou-se oficialmente um país outra vez. E aí 70 anos vai dar aí 2000. Porque uma geração para Deus é 100 anos. Isso, tem essa diferença também, porque na Bíblia tem geração 100 anos, tem geração 70 anos. Então, assim, com base nisso, é que acredita-se que essa geração somos nós. É uma via interpretativa da escatologia que concorda com a volta de Jesus a qualquer momento. Jesus pode vir a qualquer momento. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Fiquemos em pé, por gentileza. Amanhã, irmãos, permitindo Deus, período da manhã, eu já no vermelho. Não tem vermelho.